E aí, meu povo legal, tudo beleza? Como estão aí os meus caros champions aí do outro lado da tela? Vamos para mais uma aulinha? Na de hoje falaremos sobre a Revolução Russa, uma das mais emblemáticas da história. Ela mudou completamente o curso do desenrolar dos fatos da humanidade. Ela foi um momento histórico extremamente influente. E aí eu vou te chamar, chega junto aí e vamos acompanhar essa aulinha aqui comigo. Bom, primeiro de tudo, vamos falar da Rússia, né? Já na época ali, quando ela era um império, já o maior país do mundo, como vocês podem perceber aqui, terras vastíssimas, né? Aqui entre a Europa, que está aqui onde passa meu cursor, e a Ásia, como vocês podem perceber aqui. Então ela transcende a Europa, indo até a Ásia, e esse gigantesco império chega no século XX ainda com vários aspectos de século XVII, XVIII, que era ainda o trabalho servil, né, que tinha acabado em 1871, só que ele ainda deixava os seus estigmas ali. Uma família que ainda governava em moldes bastante absolutistas, um modelo agrário bastante ultrapassado, e manter um império tão grande tinha lá os seus custos. Sendo tão grande, as tropas imperiais ali tinham que estar em constante estado de prontidão e também sempre bastante intolerantes com revolta, com movimentos ali de questionamento. Então nós temos um estado bastante autoritário naquele período. Inclusive já no comecinho do século XX, o czar criou uma polícia secreta, a Ucrânia, que se infiltrava em fábricas, que tinha olhos e ouvidos no meio rural. E aqui para você ter uma ideia, né, de onde está o Brasil e de onde estava ali o Império Russo naquele período ali então. Vamos analisar melhor aqui. Nicolau II foi o último czar ali da Rússia, né, da família Romanov, e Nicolau tentava governar da forma que ele podia, mas um império tão grande, com tanta conspiração, devia ser um governo bastante cansativo. Soma-se isso ao seu filho Alexei, que tinha hemofilia, né? Ele tinha uma doença gravíssima. O Nicolau ele começou a dedicar muita atenção ao filho dele, né? Ou seja, o único menino que ele tinha ali, herdeiro do império, com uma saúde muito delicada. O Nicolau recorreu a muito médico, né? Na época a doença não tinha cura, não conseguiu. Aí o Nicolau e a esposa começaram a recorrer para o curandeirismo, ou seja, bruxaria, vamos dizer assim, da época, né, para conseguir curar o filho. E isso daí já começa a mexer com a opinião pública, sem falar outros fatores que a gente vai tentar entender aqui também. Bom, um duro golpe na reputação do governo do Nicolau II já vem em 1905, quando a população massacrada por anos de seca, por um governo que não os auxiliavam e toda aquela situação de penúria e abandono leva a população a marchar até o Palácio de Inverno do czar, né, e tentar entregar para ele ali uma petição. Então, aparentemente seria uma manifestação pacífica. Só que nesse ano de 1905, o czar nem estava lá, e o chefe da guarda que estava ali no palácio achou que ali poderia acontecer uma próxima Revolução Francesa, né, que estava ainda cristalina na memória popular, e mandou abrir fogo contra a população. Fontes da época dizem que a neve ficou até pintada de vermelho, né? Por causa do sangue que as pessoas deixaram ali. Era um dia que estava nevando, era um dia de domingo, por isso ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Isso aí já fez as pessoas começar a pensar num ideal revolucionário, fez elas começar a pensar em começar a fazer reuniões secretas. Vale ressaltar que a população via o czar, né? Czar, que vem que em russo é algo como César, né? Uma referência ao Império Romano, era visto como uma pessoa sagrada, como uma divindade, como uma pessoa que tinha capacidade de conduzir aquele território ali. E o Domingo Sangrento é um fator determinante para a população começar a maturar ideias
revolucionárias. Chega junto com o professor aí, vamos ver a próxima. Então, em 1905, nós temos esse duro golpe aí na população e vamos analisar os aspectos sociais da Rússia naquele período. Nós tínhamos uma nobreza que vivia de privilégios, né, às custas dos impostos ali, com todas as suas regalias. Nós tínhamos um clero ali ligado à igreja ortodoxa, né, que até hoje é bastante influente ali no leste europeu, e o exército também, com todas as suas exigências, inclusive era o exército que sustentava ali a monarquia, vamos dizer assim, pela força, né, com seu armamento. Todos eles em postos estratégicos da administração, com vastas terras e com privilégios ali que deixava a população numa situação de desigualdade. Socialmente, a maior parte da população era rural, 80%, sem privilégio, vivendo miseravelmente, e muitos deles mesmo no século XX, ainda em condição de servidão, preso à terra, e apesar de trabalhar no campo e produzir alimento, muitos deles passavam fome, pois em certos anos as colheitas podiam ser péssimas, ou eles tinham que entregar tanto da produção como tributo, que mal dava para essas pessoas poder se alimentar direito. Então isso já vai gerando uma situação de revolta. Nas cidades, a situação também não era boa, estava começando a haver um surto de industrialização ali na Rússia, indústrias trazidas por capital francês, estadunidense, inglês, buscando mão de obra barata, né, e disciplinada, instalam fábricas na Rússia. As condições de trabalho eram péssimas. Vale ressaltar que nesse século, já na Alemanha, na Inglaterra, que eram países um pouco mais desenvolvidos nessa parte, a condição não era boa, mas na Rússia a condição era pior ainda. Então ali desses operários juntos começam a ventilar ideias anarquistas, ideias socialistas, né, todas elas interessadas em derrubar o governo e dividir o poder com o povo. Começam ali então já a acontecer atos de terrorismo contra o governo, saques, enfim, emboscada contra tropas imperiais. A situação vai ficando cada vez mais tensa. Então, no campo urbano, já começam a se desenvolver ali ideias revolucionárias. A Ucrânia persegue as pessoas, tortura, faz atos horríveis e, além disso, não resolver muito, ainda aumenta a sensação de insatisfação. Eles passavam muitas horas trabalhando, mais até do que em outros lugares. Como falei, as condições de trabalho péssimas, os salários irrisórios, e economicamente a Rússia estava muito atrasada. Ela estava atrasada por causa do governo, que não era tão eficiente, por causa do código trabalhista, que era terrível. Comparado com os outros países europeus, a situação era de penúria, apesar de que, vale colocar aqui alguns pontos positivos pontual ali da Rússia, como por exemplo, apesar de ter chegado tarde ali a industrialização, tão tarde quanto no Brasil, diga-se de passagem, as condições de trabalho estavam melhorando devagar, mas devido a guerras, como por exemplo a guerra russo-nipônica, né, ali contra os japoneses, e a Rússia foi derrotada pelo Japão em 1905, ali, disputando a região da Manchúria, aumenta muito a sensação de insatisfação, e por causa das ameaças de invasão ali no período, a Rússia tem que colocar muito dos seus escassos recursos no exército. Enquanto isso, por causa da situação de penúria, tem que reprimir a população. Com o tempo começam a chegar várias ideias, né, como por exemplo as ideias do filósofo alemão Karl Marx, que defende que um país gera muita riqueza, mas essa riqueza é mal distribuída, né, resumidamente falando. Então, o ideal seria tomar a riqueza do governo e distribuir direitinho essa riqueza com os pobres. Destaca-se aqui então o Partido Social Democrata. Eles começam a pressionar o czar naquela época ali. O czar inclusive é forçado a formar um parlamento, o Duma,
Tudo bem que o Duma ele brincava de política na verdade, quando era um assunto um pouco mais polêmico tinha que passar pelo crivo do czar. Mas o Duma já começa a funcionar como um importante fórum para debates políticos e para encontros também para analisar a situação. Vale ressaltar que parte dessa elite que tem essas ideias são indivíduos que estudaram em outros lugares da Europa, como por exemplo na França, na Inglaterra, e eles veem ali as ideias liberais, têm contato com bibliografia socialista, com bibliografia anarquista, né, todas elas interessadas em derrubar o governo, né? E nós temos aqui dois partidos que vão se destacar nesse período, que é o partido menchevique, que vem do russo minoria, e o partido bolchevique. Bom, basicamente o partido menchevique queria instalar o socialismo, mas através de um processo mais lento, através de um processo mais calcado no debate, através de mudanças, por exemplo, na lei, enfim. O partido bolchevique, que vem do russo maioria, queria uma revolução sangrenta. E por causa dessa ideia mais prática de tomar o poder de uma vez e dividir com a população, o partido bolchevique consegue mais adeptos. Inclusive, o seu líder ali era Vladimir Lenin, que vai ser o futuro chefe da revolução. Enquanto que o partido menchevique era chefiado por Kerensky, que tinha mais contatos ali na elite, que tinha mais contatos ali, por exemplo, dentro da nobreza. E como eu falei, queria fazer um movimento mais devagar, mais democrático, né? Ambos comungam do ideal marxista. Então aqui, né, uma imagem de Karl Marx e aqui a ideia dele. Então ele vai colocar, né, inclusive ele coloca isso na última frase do livro Manifesto do Partido Comunista de 1847, né? Trabalhadores de todo o mundo, univos, pois nada tem a perder além de seus grilhões. Então ele defende a união da classe trabalhadora, pois quem produz, quem gera a riqueza, quem mantém um país funcionando é a classe trabalhadora. Então, dentro das ideias ali de Karl Marx, né, lá dos anos 1840 até 1870, são ideias que fazem muito sentido ali para a população. São ideias extremamente revolucionárias, inovadoras e irresistíveis para a população daquele período ali, né? A união da população. Assim, eles começam a formar ali os fóruns ali, vamos dizer assim, no princípio, ilegais, chamados de sovietes. Olha aí, lembra dessa palavra, sovietes. Os sovietes é onde a população, por exemplo, baixos militares, operários, enfim, grande partícula da população se reúne ali nos sovietes para conversar ali. Então nós temos os mencheviques, né, que defendiam ideias liberais, revolucionárias e, ao mesmo tempo, mais democráticas em sua transição, e os bolcheviques, que quer tacar fogo na situação ali. Os bolcheviques quer a revolução logo. O bolchevique acredita que a revolução só vai acontecer pelo derramamento de sangue, que ela só vai acontecer através de uma revolução violenta. Então, esse é o ideal deles, né? E aí nós temos o chefe dos bolcheviques ali, Vladimir Lenin. Lenin, ele vem de uma boa família, ele teve uma ótima educação, a maioria das notas escolares dele era muito alta, ele era muito bom de xadrez, e ele não tinha uma veia tão revolucionária até a morte do irmão dele. O irmão dele se filia a um grupo terrorista, eles tentam atacar a carroça do imperador ali na época. Por fim, não dá certo, o irmão dele é preso, o irmão dele é condenado à morte, o irmão mais velho do Lenin. Isso mexe muito com o Lenin. O Lenin ele começa então a desenvolver teorias revolucionárias, o governo vê ele como perigoso e ele acaba se exilando, né? Ele vai se exilar na Finlândia. Fica bastante tempo exilado, mas continua trabalhando, continua publicando ali.
E, como vocês sabem muito bem, acontece a Primeira Guerra Mundial. Ali, a Rússia acaba entrando na guerra em 1914. A guerra acaba levando a Rússia a uma grande crise e acaba aniquilando boa parte do exército russo. Então nós temos aqui um momento muito propício para uma revolução dentro da Rússia. O exército está perdendo batalhas, o exército está enfraquecido. O imperador, que conta com a proteção do exército, vê que suas tropas estão distantes ou até mesmo agora no cemitério. E devido às derrotas e à situação de penúria econômica, a popularidade do imperador nunca fica tão baixa. E o momento é muito propício para um golpe revolucionário. E o inimigo do exército russo nessa guerra, o inimigo que está causando as mais pesadas baixas ao Império Russo, é o Império Alemão. E o Império Alemão tem uma grande ideia. Eles estimulam, eles financiam a viagem do Lenin da Finlândia de volta para a Rússia, para ali ele organizar a galera socialista para tentar derrubar o governo. Aqui, imagens dele, né? Aqui o cabeção careca, parece um colega que eu tinha na faculdade, né? O Vladimir Lenin. Ele publicou obras como, por exemplo, O Estado e a Revolução, como, por exemplo, as Teses de Abril, que foram lidas não só pela população russa, mas por todo o mundo. Hoje elas são de domínio público, né? E além dele convidar a população a se unir, ele ele coloca que o sistema capitalista está fadado ao fracasso e que o sistema socialista seria muito melhor. O seu discurso simples, inflamado e o grande apoio popular que ele tinha acaba facilitando aí para ele então o caminho ali então para uma posição de destaque dentro do partido bolchevique. Assim a revolução começa a se desenhar. Então nós temos uma Rússia miserável e faminta, aniquilada devido à Primeira Guerra Mundial. Então, os combates ali contra os alemães estão acabando com os russos. Os russos não estavam preparados para uma guerra dessa magnitude. O exército russo já estava com uma moral baixa. Eles tinham sido derrotados pelo Japão em 1905. Foi a primeira vez que um país asiático derrotou um país europeu em guerra. Aquilo aniquilou o moral das tropas, né? Em 1908 já havia acontecido o levante de marinheiros ali do navio Potemkin, que foi brutalmente amordaçado pelo governo também, a situação de fome, de penúria, juntamente com o czar estar se afastando do governo para cuidar do filho ali que estava com hemofilia, que eu falei mais no comecinho da aula. O czar teve que recorrer a um curandeiro, que as pessoas se referiam a ele como um bruxo, chamado Rasputin. Vamos falar do Rasputin também. Então, um czar que já era acusado de estar recorrendo à bruxaria, enfraquecido ali na popularidade. A situação era muito propícia para uma revolução. Então aqui nós temos fotos do exército alemão, né, com metralhadora, você pode perceber aqui muito bem equipados com máscara de gás e tudo, contra um exército russo que não tinha munição, chegaram a ter crise de falta de munição. Um exército russo que não tinha armamento para todo mundo. Há fontes históricas dizendo de tropas do exército russo que tinham que lutar descalço, pois não haviam botas para todo mundo. Então eles estavam completamente despreparados para enfrentar o bem equipado exército alemão ali naquele combate. Lembrando que os alemães também não estavam sozinhos. Eles contavam com apoio do Império Turco Otomano, apoio do Império Austro-Húngaro, todos eles ali dando um cacete nos russos ali durante a guerra, né? Assim a situação vai ficando muito delicada ali para os russos. Os russos já começam a ir para a guerra cada vez mais desestimulados. A certeza de que a derrota é inevitável vai ficando cada vez maior, apesar dos russos terem mais homens do que os alemães, e os alemães estarem
tendo que enfrentar ao mesmo tempo ali os franceses, os britânicos, os sérvios, eles tinham vantagem tática, vantagem de equipamento. Vale ressaltar que os alemães tinham equipamentos formidáveis para os padrões da época, coisa que os russos não tinham, como, por exemplo, tanque de guerra, aviões. Num determinado momento da guerra, os alemães já começam a usar armas químicas, ou seja, veneno para jogar nas trincheiras. Os russos não imaginavam uma guerra dessa proporção, e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Em fevereiro de 1917, Kerensky depõe o príncipe que estava ali à frente do governo, instala os mencheviques no governo. Os mencheviques prometem que vão retirar a Rússia da guerra, que vão melhorar a situação econômica lá dentro, mas os mencheviques não conseguem cumprir nenhuma dessas promessas aí. Com o tempo, a situação de insatisfação vai ficando maior ainda. As assembleias dos sovietes criticam o governo, criticam a guerra, criticam o Kerensky. Ele para mostrar serviço, vai cada vez mais prendendo a família Romanov ali e tudo mais, para mostrar que o império já era, que agora a Rússia está ficando mais democrática, mas das derrotas e as péssimas notícias que vêm do fronte de batalha só vão tornando a situação pior. Em outubro de 1917, a situação está terrível e os alemães estão estimulando ali o Lenin, né, mandando até dinheiro ali para o partido bolchevique para eles tomar o poder. Assim, os bolcheviques, se aproveitando até da fraqueza que a Rússia estava em não conseguir garantir nem a proteção interna, nem reter a invasão externa. O momento era de fraqueza. Faltava munição, faltava arma, faltava homens motivados. Enquanto isso, o ideal revolucionário vai crescendo cada vez mais. Lenin toma o poder dos mencheviques, instalando um governo bolchevique. Lenin manda fuzilar a família real, então as crianças ali, Romanov, a rainha, o imperador ali, todo mundo é fuzilado. Esse fuzilamento mostra que agora nós temos um ponto de ruptura, não dá mais para voltar, a família real foi toda morta e agora nós temos a tomada do poder. Lenin faz um acordo de paz completamente desvantajoso com os alemães. Os alemães tomam muito território russo. Os russos têm que ceder ali a independência de vários territórios. A Rússia sai numa situação terrível da guerra, completamente falida, né? Mas pelo menos consegue um acordo de paz com os alemães, o Tratado Brest-Litovsk. Isso daí, inclusive, dá fôlego para os alemães continuar a sua guerra, que iria até novembro de 1918 para os alemães. Mas para os russos, a guerra termina em 1917. Eles instalam um governo socialista, só que vendo que eles precisam do capital privado para continuar o esforço de guerra, eles criam o capitalismo de guerra e a NEP, a nova política econômica ali, uma sigla que em russo dá certo ali, né? A nova política econômica, NEP, tenta gerar capital para restabelecer a Rússia, que estava completamente em penúria. Aqui uma foto da família real russa, né? Todos eles foram fuzilados ali, enterrados em valas comuns. Hoje eles têm túmulo ali, tudo compatível com a condição de nobreza que eles tinham, mas na época eles foram fuzilados, né? Todo o patrimônio ali imperial e estadual foi expoliado ali pelos revolucionários. E aqui até uma gravura, né, do Nicolau aqui sendo agraciado pelo patriarca da Igreja Ortodoxa, né, equivalente ao Papa para os católicos. E com a Revolução, Lenin consegue instalar o comunismo de guerra. Ele coloca fim na propriedade privada, já tinha dito que ele coloca fim, ele tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, distribui terra para os camponeses, você pode chamar isso de reforma agrária, né? Nacionalização de bancos e indústrias,
Mas, professor, você não falou lá atrás que os bancos e indústria era de capital britânico, francês? Era. Assim, os britânicos e os franceses ficam furiosos, eles começam a conspirar, né, financiando grupos divergentes e guerrilhas para tentar derrubar o recém-instaurado governo comunista. Ao mesmo tempo, quando eles dão esse golpe, parte da população vê que não melhorou nada, a população começa a se opor a esse golpe comunista, isso vai formando uma guerra civil dentro da Rússia. Temos aqui então a Guerra Civil Russa, nós temos o Exército Vermelho, que é o exército revolucionário do lado dos comunistas, e o Exército Branco, que é um exército que viu que a revolução não melhorou muito para a vida deles e que não é assim que a Rússia vai melhorar. Então nós temos uma guerra civil que vai detonando ali com a Rússia, que nem eu falei. O acordo de paz com a Alemanha não foi vantajoso para os russos. Muitos camponeses têm que vender o excedente do Estado ali, tem que entregar o seu excedente ao Estado, o comércio livre acaba, a situação econômica não melhora, depois eles voltam ali o comércio ali, que eu falei que é o capitalismo ali de guerra. Aqui cartazes da época convidando a população a fazer o esforço de guerra. Então, muitos soldados achavam que a guerra ia acabar, né, com o Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial. Não acabou e agora a Rússia está inserida numa completa guerra civil. A revolução está desenhada, está começada, está num ponto sem volta, só que a Rússia está numa completa guerra civil. As grandes cabeças aqui da guerra civil, do Exército Vermelho e da instalação do socialismo na Rússia são Stalin, Lenin e Leon Trotsky. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado até aqui comigo. E até a próxima aula, pessoal. Obrigado e bons estudos.